Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à nossa playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje estamos aqui com o nosso convidado, Rafael Amorim, que é pesquisador ufológico, autor do canal Neusufologia, com muitos trabalhos, artigos na área da ufologia já há décadas, um investigador de muito respeito, que eu conheço o trabalho de perto, uma pessoa muito séria, e também quero agradecer a presença do Ulisses, da Denise Jorge, que são participantes aqui do nosso coletivo Ativismo Insólito. Desdobramentos do Campo do Estranho estão aqui como co-anfitriões hoje e podem depois fazer perguntas, colocações, comentários também. Então, o tema do nosso encontro de hoje é ufologia. Queremos mesmo acreditar? É isso aí, uma polêmica, né? O Rafael vai nos trazer as suas reflexões sobre o que ele tem observado no campo ufológico aí ultimamente. Então, Rafael, seja muito bem-vindo, meu caro, a palavra está com você. Boa noite a todos. É um quadro difícil de debater o que a gente vai fazer, mas acho que é necessário perante a todas as coisas que têm acontecido no campo da ufologia investigativa, no campo da ufologia técnico-científica e, por que não, também chegando ao campo da ufologia, eu chamo de ufologia filosófica, mas tem outros que gostam de chamar de ufologia mística, holística, e tem uma diversidade muito grande de nomes, né? De nomenclaturas, e a falta de uma estrutura mais, uma base mais sólida, nos levado a uns caminhos bem difíceis de lidar com esse fenômeno, não tanto quanto o fenômeno, mas mais com a parte que estuda, né? Que está ali para tentar buscar respostas aí tanto na ciência como nas outras áreas todas aí da humanidade aí que a gente necessita para desvencilhar um mistério, que é a presença de uma inteligência. E, e será mesmo que é uma inteligência que está aí? Então, dúvidas continuam há mais de séculos e séculos, amém? E a gente não tem chegado a lugar nenhum, apesar de muitas pessoas acharem ou dizerem que tem a resposta para essas coisas. Mas eu acho que a cada resposta que eu vejo um universo novo se abrindo. Então, será mesmo que a gente quer acreditar nessas coisas, nesse fenômeno? Ou será que a gente quer acreditar numa outra coisa que não é o fenômeno ufológico em si? Então, essa é a grande pergunta, Daniel. Sim, eu tenho percebido que é um mistério que existe em camadas, né? Exatamente. E eu mesmo me pergunto, né? Porque uma camada são os UFOs, os OVNIs que são filmados, fotografados, e depois uma segunda camada são as narrativas, de contato, de abduções, aí você acaba entrando no terreno de teorias da conspiração, envolvendo acobertamento de governos, híbridos, e aí você tem as lacunas, né, diante desse mistério que são, a meu ver, preenchidas com material, digamos, de caráter espiritual, ou talvez alguns chamam de místico, religioso, onde essas entidades já teriam um nome, já teriam um local definidos e teriam determinadas funções aqui no planeta Terra, com diferentes agendas. Eu, particularmente, não sei, né? Eu não tenho como nem dizer que elas existem e nem que não existem, quais seriam as agendas dessas entidades ou desses grupos. Acho que é algo que precisa estar na mesa, e é isso que eu gostaria de te ouvir, né? Até que ponto você acha que o nosso estímulo pelo extraordinário, por buscar respostas, que faz com que a gente crie respostas que não são verdadeiras ou factíveis,
ou não, ou se de fato existem conhecimentos que são válidos e que a gente precisa levar em conta até que ponto. É verdade. Daniel, é bem a questão entra bem na tua área, psiquiatria, psicologia e até porque não a filosofia. E dentro da história dessas ciências, no que a gente vai deparar com verdades e verdades que muitas vezes o paciente, vamos colocar assim, não quer acreditar que aquilo é isso, tá? Eu vou tentar exemplificar melhor. Nós temos dentro da ufologia, então, uma divisão muito grande. Antes era apenas a ciência, né? Os cientistas eram os que estavam preocupados com esse fenômeno aéreo não identificado, e depois passou isso para uma ala não só de pessoas do âmbito militar, mas também começou a vir para o âmbito das pessoas comuns, como eu, no caso. Eu sou artista, sou ilustrador, artista plástico. A minha área é totalmente outra. Eu não sou um cientista, mas sou um estudioso. Hoje mesmo estava lembrando com meu filho que eu, com 9 anos de idade, eu já sabia que a Lua não andava com a gente e que o Sol era uma estrela, a estrela mais próxima da Terra. Às vezes eu pergunto para as pessoas, vocês sabem qual é a estrela mais próxima da Terra? Aí todo mundo chuta um monte. É o Sol, pô, tá do lado aqui. Quer dizer, então, nesse momento que eu começo a estudar astronomia com 9, 10 anos, e daí para frente, eu consigo desvencilhar muita coisa que gente da minha época e da minha idade não tinha a mínima noção. Então a coisa fica complicada. Isso vai evoluindo para a época de ufologia, que lá pelos meus 12 anos de idade já me considerava um pesquisador do fenômeno UFO, lendo livros de Johannes van Butler, do A. J. Heineck e de outros tantos caras, inclusive os nossos queridos, hoje eu posso dizer até colegas meus aqui da ufologia, como Marco Antônio Petit, né, as revistas UFO, os seus artigos, os escritores que ali estavam, o Coronel Show, General Show, desculpe, né, e sua turma. Então, aquilo tudo fez parte da minha parte de infância e juventude e que acaba me tornando um homem de ciência por acaso. Não sou cientista formado, mas sempre tive com o pé ali dentro da ciência, inclusive com o Cosmos, né? Apresentado pelo Carl Sagan. Eu acho que todo jovem devia assistir aquilo. Hoje com o outro astrofísico, me esqueci o nome do rapaz que apresenta agora. Enfim, são coisas que eu acho que a juventude perdeu. Essa juventude da minha época se tornou adulto e continuou desinformado. E o fenômeno UFO cada vez mais quente, né? Aparecendo nas TVs, nos jornais, as pessoas vendo isso, tendo o contato imediato, como a gente chama na ufologia, e quando a gente traz a resposta para algum desses casos, aí que mora o grande problema de hoje. Parece que as pessoas não querem acreditar que o fenômeno UFO, na verdade, é único, exclusivamente uma espécie de inteligência que pode estar tanto fora da Terra, tanto fora do nosso alcance, como até mesmo dentro. E essa é a parte mais curiosa e mais, para alguns, até triste, né? Quando se depara que o fenômeno, na verdade, é um fenômeno psicológico. A pessoa que teve um contato imediato não foi um contato real, pode ter sido algo dentro da sua própria mente. Então, quando chega nesse ponto, que a gente consegue explicar, em alguns casos, uma abdução, por exemplo, a pessoa se sentiu abduzida. Lembrando do Buddy Hopkins, inclusive do estudo dele, que também não era um homem de ciência, era um artista plástico, se eu não me engano. Sim, Mas aquele estudo que ele fez acabou revelando que pessoas realmente tinham passado por eventos físicos a respeito de algo que lembrava a eles, então, de sequestros por figuras, por inteligência que não são a nossa, da Terra, etc. Mas, ao mesmo tempo, se descobriu que a própria abdução, os visitantes de quarto, os contatos imediatos de terceiro grau também podem ter acontecido dentro da própria mente das pessoas através de todas aquelas coisas que é o teu escopo de trabalho hoje, se não me falha a memória. Então está complicado. Quando isso acontece, a busca
pelo fenômeno, ela começa a aumentar. E aí a gente acaba na mídia, e a mídia ter feito um estrago devastador na ufologia, a ufologia que eu entendo como uma ufologia técnico-científica, né? O pessoal da ala mais filosófica vai buscar os seus arquétipos, na sua própria religiosidade, inclusive, a resposta. Lógico, é muito lógico isso. Vai buscar a resposta para esse fenômeno. E acabam eles encontrando uma resposta que cabe muito bem para eles entenderem aquilo que está acontecendo. Isso, para mim, também é um problema. Vejo como um problema, porque a gente acaba sempre na ala do místico, do misticismo, da crença, e aí acaba se tornando religião. Então a gente acaba sempre derrapando, né? A gente não sai do lugar, nesse sentido do que eu estou falando. E isso agora, nos últimos dias, me fez, desisto. Botei lá no texto da minha última live que eu tive quinta-feira. Desisto, não aguento mais. Porque tanto numa ala quanto na outra, a gente tem esse problema. E quanto mais a gente tenta trabalhar pela verdade, mais inimigos a gente encontra. Pessoas que não querem discernir, não querem conversar, não querem debater ou buscar respostas junto com a gente. Não, elas têm os seus canais, têm os seus trabalhos ufológicos aí que deve gerar monetização, e eles têm que manter o mito. Se perder o mito, vão perder sua monetização. Sem falar no problema do ego, que esse é o que mais arrebata os ufólogos hoje em dia. Não existe um trabalho em conjunto, Daniel. Existe sim o trabalho do fulano e assim, esse é meu e ninguém tasca. Ou seja, não existe uma divisão de informação, né? Há pouco a gente teve um trabalho de um dos ufólogos que a gente conhece em alguns estados aqui do país, que ele está fazendo um trabalho bom, mas ele não está fazendo o trabalho correto. Um trabalho que pode levar mais dúvida do que ajudar. Então, qual é o papel do ufólogo nessa hora? Se fosse eu, aqui no Rio Grande do Sul, pegaria o caso, pessoal, eu tenho isso aqui. É o que eu faço aqui com um grupo de ufólogos aqui. Uns são do Rio Grande do Sul, outros são de fora do Rio Grande do Sul, mas pô, tem esse caso eu não estou entendendo. Eu acho que isso aqui, para mim, é um UFO. O que vocês acham? Cada um vai buscar uma resposta numa área técnica, uma área filosófica, e a gente vai juntando esse quebra-cabeça até que a gente vai chegar num objetivo comum, que para mim é a resposta para o caso. Infelizmente, mais de 90% dos casos que a gente recebe são enganos, são fraudes, são aquelas pessoas que querem acreditar e querem que os outros acreditem. E aí aquela pequena parcela, que é a mais importante, que é, que é o fenômeno mesmo, né? Que é a presença dessa inteligência, o pessoal vai deixando para trás, aquilo morre e não vira o escopo do estudo que deveria ser virado, estudado, no caso, né? Então, essa é o grande problema que eu vejo. Eu posso estar totalmente errado, mas ao longo de mais de 20 anos de estudo ufológico, entre investigação, entre pesquisa, que o ufólogo, para mim, é isso. Ele tem que saber investigar, ele tem que saber pesquisar e, pelo menos, ter lido aí uma boa parcela de informações a respeito do fenômeno UFO. Então, aí é que tá, né, Rafael? O que você está falando tem várias faces, né? Eu vejo que do mesmo jeito que tem gente que faz questão de não acreditar, né? O cético militante, você tem aquele cara Tem que também. qualquer balãozinho ele vai achar que é uma nave-mãe, né? E assim por diante. Então, eu penso que para a ciência, né, como um todo, não só para a ufologia, que tem aspirações científicas, né, é que a pessoa consiga ficar num certo equilíbrio que não deixe ela ficar cega, nem pelo seu entusiasmo de ver coisas que não são, né, cometendo aí erros banais, mas também que ela não feche a sua mente para o extraordinário para ela reassegurar a sua visão racionalista da realidade, o que é muito comum também, né?
Então, digamos que eu tenho começado a observar essa questão do misticismo, e não tenho nada contra, assim, o misticismo. Eu acho que o ser humano ele tem uma necessidade, de pensar no transcendente. Os cientistas que acharam que a religião ia morrer, eles deram com a cara na parede, assim, porque o misticismo, a espiritualidade, as religiões, elas continuam vivas. E elas têm muita sabedoria embutida nelas, e que a gente não pode desprezar, e isso é de interesse científico, inclusive. De fato. Então, eu vejo que uma das formas da gente lidar com essa questão que você está trazendo é a gente não se chatear no sentido de, poxa, por que que as coisas são assim? Mas é porque elas são assim, sintomáticas e paradoxais, que a gente deve avançar. Ou seja, vai ter o misticismo, vai ter a fraude, vai ter a falsa interpretação, vai ter o cético militante cabeça dura, vai ter o monetizador. Por quê? Porque tudo isso é do espectro do ser humano e não é uma coisa só, da ufologia em especial. Então, se a gente não vê que o jogo funciona com todas essas variáveis, a gente não vai conseguir avançar, porque não tem como filtrar o fator humano na sua complexidade do fenômeno OVNI. O fenômeno OVNI não é puro. Você vê, desde quando alguém tira uma foto de um OVNI, isso já tem um desejo, né? Já tem uma posição até política, de certa forma, a razão pela qual alguém está fazendo isso, por exemplo, né? É a curiosidade. Eu acho que é tudo, como tu está dizendo, é tudo da natureza do ser humano. Uhum. Buscar resposta nessas coisas. Pô, eu compreendo isso. O meu medo todo é o desequilíbrio. Eu acho que tem muito mais desinformação do que informação. E isso eu estou tirando de lado o estudo, né? Porque a pessoa que é mística, que ela. Eu sou um cara místico desde que eu me conheço por gente, no sentido de buscar também, né, informações nessa área que é do ser humano, desde que o ser humano é ser humano. Quando houve lá o surgimento do fogo, aquilo se tornou um deus, né, para eles. O fogo apareceu, iluminou, trouxe calor. Nossa, eu imagino como não deve ter sido para aqueles primeiros homens, né? O fenômeno UFO tá para a gente ainda como o fogo era para os caras da pré-história. Exato. O fogo, depois de um tempo a gente dominou o fogo, a gente faz o fogo, a gente sabe para que ele serve e a gente utiliza desse fenômeno que era o fogo, esse negócio que era um fenômeno, que é o fogo, e a gente utiliza dele para viver hoje. O fenômeno UFO, eu acho que vai chegar a um ponto que a gente vai entender ele melhor. E aí então a gente vai dominar esse assunto com uma clareza um pouco mais normal, né? Aí o ponto do nosso título hoje. Esse é o ponto. O problema é que eu acho que as pessoas não querem dominar o fenômeno. Elas querem continuar na área do fantástico, que é o bacana, né? Que é o que o pessoal gosta. É o que movimenta todo mundo. E nesse sentido, acho que isso é legal porque populariza a coisa e a gente acaba deixando de ser aquela figura que alguns de nós, como da minha idade e que são ufólogos, já passaram por essa fase de ser o louco da cidade, para ser o mago da cidade, né? É, Então, isso aconteceu comigo na cidade onde eu morava, na cidade pequena, e recentemente a gente esteve lá, até inclusive. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma série para TV e vou contar essa história. O louco da cidade, que da noite para o dia virou o mago da cidade, virou o Carl Sagan da cidade, porque falava de um assunto que eles ridicularizavam nos anos 70, no início dos anos 80. As pessoas que lidavam com isso eram os malucos, né? E a gente conheceu o caso aí do seu Nadier, lá em Iporanga, eu ia falar agora, exato. que é mais ou menos isso, né? Então, e é que a gente teve comprovações aí de que alguma coisa ali, naquele lugar, está acontecendo ainda, né? Enfim,
sim, que era alguém que tinha fama, né, na cidade, né, de ser alguém que estaria vivendo uma outra realidade, mas aí de uma forma pejorativa, né? Uhum, uhum. E que aos poucos foi conquistando lugar de fala, a confiança das pessoas. Foi visto que existia um fenômeno e ainda existe, está ativo até hoje, as luzes de Poranga. E ele mesmo tinha uma esperança que um dia iria aparecer um pesquisador, um cientista, que iria compreendê-lo, né? E de alguma maneira é isso que nós estamos tentando fazer hoje, né, Rafael, com o seu É, Nazier, é reconhecer a solidão dele e, ao mesmo tempo, todo o esforço dele de buscar a verdade e estar próximo do extraordinário, que é um ato de coragem, né, sobretudo porque você desafia as estruturas sociais, né? exatamente. Isso é muito interessante, Daniel, o estudo desse caso aí, porque nos remete a vários tantos outros homens que tiveram à frente do tempo. E eu Uhum. costumo dizer, quando aparece alguém para mim e diz, eu faço contato com os ETs, eu observo a pessoa por 5, 10 minutos e já sei que ela nunca teve contato com alienígenas. Ou com o extraordinário, né? Esses fatos extraordinários. Por quê? Porque a vida da pessoa muda. Ele nunca mais vai ser o mesmo. Se a gente for um pouco religioso, lembrar das escrituras, quem é católico, lógico, lembrar que quando Cristo lá apareceu na Terra, os próprios companheiros dele, Pedro e Tiago, numa conversa, Pedro está aflito com a sua família que tinha ficado para trás, e eles tinham saído então em caravana com Jesus, e o próprio Tiago diz: cara, tu não entendeu ainda. Nossa vida mudou, já era. E eu acho interessantíssima essa passagem da história de Jesus, porque remonta o que nós estamos agora, passando com muitas pessoas na ufologia. A vida da pessoa muda, não tem como ser a mesma. Então, eu encontrei pessoas que tiveram contatos imediatos, de terceiro, quarto, quinto grau, ou seja, tiveram contato com essa inteligência. Né? Como o comandante Irangê Lima, por exemplo, foi um. E a vida mudou. O cara nunca mais foi o mesmo. A pessoa muda, não tem como. Esse é o maior indício de que a pessoa atravessou um nível é, quase que dimensional da sua vida para um outro patamar. A pessoa, o cara que chega para mim e diz, não, eu tive um contato, onde tomei uma cerveja lá com os caras, esquece, irmão. É impossível. E eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra. Mas quando a gente nota essas coisas, esses traços de que a pessoa evoluiu de uma certa forma e que mudou a sua vida, ali teve alguma coisa que, pelo menos, aquela testemunha acredita piamente que passou. Então, tu deve conhecer muito disso porque é a tua área, né, Daniel? E eu, às vezes, quando deparo com isso, eu chamo um cara da tua área. Eu preciso falar com alguém da área da psicologia. Minha esposa trabalhou na psiquiatria da enfermagem, ou enfermagem da psiquiatria, é o escopo dela. É o estudo dela e ela dá aula sobre isso. Então, ela sempre me dá uns toques. Fala, realmente, esse cara aí, ou ele é esquizofrênico, ou ele passou por isso aí. E, claro, é óbvio que muita gente passou por essa experiência. E isso que é o mais legal da coisa toda, né? É saber que tem pessoas que passaram pelo fenômeno, de fato. Inclusive, eu fui uma dessas pessoas, né? Eu vi essas coisas aí, e lógico que não fui mais o mesmo. Tanto é que eu deixei o artista de lado, a minha profissão, para se tornar o pesquisador do assunto. Sim, mas concordo com você. Eu acho que experiências anômalas em geral tem um antes e um depois, e aí não só contatismo, abduções alienígenas, mas experiências de quase morte, saídas do corpo, sonhos premonitórios, né? Comunicação mediúnica, né? São poltergeists, né, por exemplo, são Oh, situações que têm um antes e um depois, né, na vida da pessoa. Mas, por exemplo, tem pessoas que, no meu caso, né, vou falar até de mim, eu nunca
nunca estive distante do fenômeno OVNI, mesmo sem ter visto um OVNI. Eu já vi OVNIs, né? Inclusive tem até um relato do aqui no canal de que eu interagi com uma esfera ufológica aqui no terraço do consultório com um paciente meu, né, em 2017. Mas era uma época que eu já estava tão entusiasmado com esse assunto que eu acho Uhum, que a própria experiência talvez tenha sido até derivada do meu entusiasmo. Então, essa experiência com a esfera, ela foi a consolidação de uma abertura que eu já vinha experimentando antes. Então, não foi propriamente um divisor de águas, embora tenha sido uma confirmação na realidade extraordinária de algo que eu já estava aberto. Por isso que eu quero só colocar isso, né, que tem pessoas que já têm algum tipo de propensão e esse choque uhum. ele já é um pouco atenuado, né? Vamos dizer assim, a partir do repertório que elas já têm. Me faz lembrar muito, dentro do nosso estudo da ufologia, os contactados, as pessoas que em algum momento também se achou, ou a gente descobre que é uma pessoa que tem uma afinidade com o contato. Por que que isso acontece? Ninguém sabe. Já se estudou, continua se estudando, mas me parece que tem pessoas que têm essa afinidade com o fenômeno. Aqui em Santa Cruz do Sul, nós temos uma senhorinha, Dona Marilene, eu posso citar o nome dela, porque é a nossa matriarca aqui da ufologia, né? E ela é da área mística, ela é uma mística sensacional. Eu já vi coisas comprovadas fisicamente, quando ela diz, eu vi um negócio aqui assim e tal. Chega aí, Rafa, vamos fazer uma filmar esse negócio, eu vou lá e tá lá o fenômeno. Nós vamos contar na nossa série essa história. Uhum. Então, tem pessoas que têm uma facilidade, uma afinidade com os fenômenos que eu não entendo ainda por quê, né? Eles mesmos místicos buscam essa resposta na área deles e alguns até falam, olha, eu acho que nós, de alguma forma, dentro da crença deles, né, já vivemos em outro planeta, estamos aqui e a gente acaba se encontrando e de vez em quando costumam ter contato com aquilo que era da natureza deles de uma outra vida. Eu sou espírita, kardecista, eu tenho uma crença muito grande em muitas coisas, então eu tenho facilidade de entender isso. Tem gente que da área mais científica não vai aceitar isso. E aí eles continuam buscando uma resposta para essa afinidade dessas pessoas com o fenômeno. Eu não sei se eu tenho essa afinidade. Eu tive um evento em São Paulo quando eu tinha 10 anos de idade. Por isso que me movimentou a estudar o fenômeno. Precisava entender o que era aquilo. Era uma coisa de proporções bíblicas, né? Eu morava na cidade de São Paulo, em Pinheiros. Para quem é de São Paulo deve saber onde é que é. Ali na rua Capote Valente. É um centro movimentado, apesar de ser um bairro mais tranquilo, né? Naquela época era tranquilo, não sei como é que é agora. Então aquilo me levou à dúvida, e a dúvida no ser humano leva o cara a estudar a coisa. E quando a gente vai entrando no meio do troço, não para mais, né? Então, mas tem pessoas, que nem dizia Jô Soares, aquela velhinha lá em Guaratinguetá, que vai lavar a roupa no tanque de noite e dá de cara com o fenômeno. Aquela senhorinha daquele hospital psiquiátrico do caso Sintra, acho que é. É a Elisa, é a Maria Ah, Rita, lá em Lins. isso, caso Lins da Dona Maria Sintra, né? Eu até sei mais ou menos porque eu fiz esse caso em quadrinhos. Foi muito legal. É uma senhorinha que está ali trabalhando, né? Ex-paciente, se não me engano, do coisa, e ficou ali trabalhando, né? E numa madrugada dá de cara com essa figura, chegando no hospital, e aí ela entende que essa figura queria água, e aí vai lá dar, enche o recipiente que essa figura, essa mulher trouxe ali, e de repente ela sai e vê lá o objeto enorme, forma de sino, se eu não me engano, um outro tripulante lá dentro.
Quer dizer, aqui nós temos um modus operandi muito parecido a outros casos, inclusive do Irangê Lima, lá em Colares, né? Então, várias pessoas, quando Irangê, olham o objeto. Oi? do Irangê Holanda, né? É, Irangê Lima, Holanda, ou não sei se é Holanda Lima, né? Ah, Tem tá. os dois nomes. O cara vê numa dessas naves lá que eles estão filmando, a Força Aérea, uma escotilha se abre e aparece uma figura lá dentro. Então, isso tem em vários. Acho isso muito interessante na descrição dos casos. Em Venâncio Aires, 30 minutos daqui de Santa Cruz, em 1952, 52, 53, o lavrador capinando ali, arando a sua terra de boa, o cara não entendia nada de disco voador, nunca tinha ouvido falar, porque nem lia, não sabia ler nem escrever. Ouvia, às vezes, a notícia no rádio e tal. Vê essa figura parada no campo, bem na frente dele, um homem com um vestimento de cor prateada. Ele descreve aquilo da forma dele, com a cara cadavérica, ou seja, o cara era branco, cabelos pareciam de palha. Ele se assustou porque nunca tinha visto um homem vestido daquele jeito, ainda mais no meio do campo dele, né? Aquela hora da tarde, que era umas 6 horas da tarde. E de repente ele vê adiante um chapéu enorme, algo que parecia um chapéu de caçador. E ele foi lá ver que, que carro era aquele. Essas descrições que ele dá, que fazia um barulho de máquina de costura. Era a única máquina que ele conhecia, era a máquina de costura. Devia ter um som que mexeu com ele. E quando ele vê isso, dentro do objeto, uma escotilha aberta, tinha lá uma figura. Maria Sintra, a mesma coisa, vê aquele formato lá de sino, tá? Uma escotilha aberta lá dentro, uma figura. Eu disse, olha aqui, que interessante como milhares de casos na ufologia têm essa mesma descrição. Eles não vê um tripulante só. Na maioria das vezes é dois tripulantes e um sempre está dentro da aeronave pela escotilha. Tem um caso do AJ Heineken, do Projeto Livro Azul, que o menino não chegava perto da janela do prédio. Então, os pais estavam temerosos do que era aquilo, e ele vai a um psicólogo, e ele faz um desenho lá com o psicólogo desse disco voador com uma janelinha aberta e um cavalinho lá dentro. Que era só o que ele conseguia desenhar, era um cavalinho. Que era um objeto voador, um disco voador com a escotilha aberta e o tripulante lá dentro. E esse tripulante fazia contato visual com o menino. Quando vinha próximo ao prédio, né, pairava e ficava em contato visual com o menino. Então, a descrição que o Heineck dá é muito legal, psicologicamente falando, né? E depois, posteriormente, então, se descobre que outras pessoas teriam visto esse UFO também. Então, não me lembro se havia foto. E depois virou filme isso aí. Virou filme na série Projeto Livro Azul. Então, como eu digo, o modus operandi dos contatos imediatos de primeiro, segundo e, no caso agora, terceiro grau, sempre tem essa coisa de alguém olhar, ter uma janelinha e ter alguém lá dentro. Eu fico pensando, será que isso não faz parte da psique de cada desses contactados, dessa característica? Será que isso existiu mesmo ou será que não é um sinal de que tem uma coisa aí que a gente tem que observar nisso, na psique desses nossos, entre aspas, pacientes, né? Então, eu estava escutando alguma coisa do Petit outro dia, do Marco Antônio Petit, né, que já esteve também aqui no canal, sobre essa mudança dos discos voadores, das naves. Ah, legal. Eu já ouvi falar sobre isso. Muito bom. Existe uma fenomenologia, né, um design, inclusive, das naves ao longo aí das décadas. Parece que elas Tem. acompanham digamos, a filosofia estética do momento, né? É, Que seria um argumento exato. forte para um cético dizer que aquilo é fabricado pelo ser humano da época que não conseguia pensar muito além do paradigma estético, né, que ele vivia, né? Porém, o Petit tem uma É, outra interpretação, né? Ele acha que esses objetos eles estão correlacionados com a humanidade de alguma forma
e eles se apresentam a partir, em parte, pelo menos, do paradigma estético vigente, né? Não sei se é. Eu fiz um livro, escrevi um livro, acho que o único que foi publicado aí para a grande massa, que era 12 anos de ilustração na ufologia brasileira e mundial. E ali eu conto como eu faço as ilustrações, fazia as ilustrações para a revista UFO, etc. Para livros como de autores americanos, aí, como do David Childs e tudo. Então eu sempre busco saber da testemunha, que a gente está ilustrando a história, todo um esquema de vivência. O que que ela come, o que que ela deixa de comer, mas o que que ela assiste na TV, o que que ela leu, qual é a cultura dela. Que a testemunha ela vai ter a naturalidade de descrever um objeto voador não identificado de acordo com aquilo que ela compreende, que ela já tem na sua mente. Está dentro de um estudo aí da psicologia também, que é referente àquele lance dos índios, né? Os índios das Américas só viram as pessoas, não enxergavam as caravelas que estavam ali, porque, segundo consta, a percepção sensorial e etc. Eu estou falando bobagem aqui, tô falando coisa para o mestre aqui, mas o que eu entendi foi isso. Não, essa percepção não conseguia perceber aquelas caravelas, porque eles nunca tinham visto, não tinham noção, não faziam ideia do que um dia iam ver aquilo. Aos poucos, eles foram se acostumando com aquela presença e então enxergavam as caravelas. O que explica muito no fenômeno UFO. Muitas pessoas podem estar num grupo, duas verem o objeto e outras não verem. Então, através desse meu estudo que eu fazia para a ilustração da ufologia, também eu comecei a ver esse canal de percepção das pessoas, né? E aí eu penso o seguinte, não é que foi os UFOs que mudaram o seu design, mas a forma que as pessoas estavam percebendo os UFOs poderiam ter evoluído junto com a evolução da nossa própria cultura, né? Isso é uma resposta. A outra foi o que o próprio Petit falou uma vez para mim, em off, até. Sabe, o Gaúcho, eu acho que, na verdade, se tu vem de uma missão de um outro planeta para ficar no nosso planeta Terra, é óbvio que com o tempo a sua matéria, a nossa matéria-prima alienígena, não vai existir aqui na Terra. E a gente precisa construir aeronaves para se movimentar. Logo, a gente vai utilizar a matéria-prima que tem no momento. No caso, por isso que uvos eram feitos pareciam ser feitos de ribites e ferros e coisas, depois foi evoluindo. Isso se a gente for encarar por esse lado, é muito lógico, né? Então, essas missões que ficaram, ou que até podem estar aqui ainda, têm utilizado da nossa própria tecnologia para poder construir os seus artefatos. Daí, então, essa evolução do design. É outra teoria, né? Confesso que não é a minha teoria preferida. Porque é como se, digamos, alguém tem um Porsche último tipo, aí ele chega num lugar distante, acaba a gasolina e ele constrói uma Brasília, né? E começa a andar de Brasília, assim, né? Digamos que. Pode, pode acontecer. Se de fato isso É, existir. aham. Sim. É Bom, meio que lógico. acho que são teorias que a gente precisa colocar na mesa. Agora, É verdade. eu acho que, por exemplo, esses casos dos anos 50, 60, né? Tanto de contatismo como as naves, né, que eram fotografadas, filmadas, eles têm um aspecto bem típico da época, né? Hoje em dia, um contato ufológico, ele é muito mais sofisticado, assim, até por conta da própria cultura, eu acho, da influência da cultura da internet. Então, talvez alguém já vai dizer que é um pleiadiano, que é um reptiliano. Você não ouvia, salvo engano, alguém falar em reptilianos, por exemplo, nos anos Não, 50, dizia que eram venusiano, eram pessoas que eram ETs que vinham do nosso sistema solar, né, Ganimedes, desses, a própria origem dos seres e a característica deles era distinta um tanto, né? mas é aquela história que o meu grande mestre aqui, eu olho para cima que o livro dele está ali. O David Childress e sua turma lá no Alienígena do Passado também sempre traz, né? As percepções. Na Bíblia, os caras descrevem as aeronaves de umas formas. Ezequiel, por exemplo, que é o mais conhecido,
capítulo 5 ao 15, se eu não me engano, ele descreve aquela bola girante com vários olhos, e esses olhos são as luzes, né? Os arcos girantes, as rodas girantes, talvez seja um sistema de propulsão como uma turbina. Enfim, eles vão descrever daquela forma. João, lá no Apocalipse, descreve a presença daquela figura toda de branco, né, com tromba, que sai barulho de vento. É um astronauta perfeito, ele descreve ali. Mas na percepção dele, na visão dele daquela época. E justamente, do meu ponto de vista, antigamente no livro Book of Damage, se não me engano, que é onde é citado esses discos voadores pela primeira vez, essas naves na literatura, eles descreviam na época vitoriana os barcos voadores. Júlio Verne descreveu numa obra dele, o fantástico doutor alguma coisa, que eu não me lembro mais o nome, era um cara que chegava, era um barco que chegava dos céus voando, e ele tinha todas as descrições que o Júlio Verne dá ali, me faz lembrar uma nave-mãe, se a gente for colocar no nosso ponto de vista moderno. Enfim, Guerra dos Mundos, né, os tripods lá, que eram a vapor, pareciam máquinas a vapor, etc., né? Então, a forma como que era descrito a coisa de acordo com a cultura. E se a gente for olhar na ufologia, se tu pegar as primeiras fotos de UFOs, no caso que tem, elas já eram formas de luz. A gente pega aqui os Foo Fighters, já não tão antigamente, mas pega nos anos 40, os Foo Fighters eram bolas de luz. O próprio Petit, quando fez essa palestra, uma vez que eu estava presente, veio essa dúvida, e a gente lembrou disso. A descrição era chula, mas o que a gente tem de elemento fotográfico, ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. São formas discoides, são luzes, coisas brilhantes durante a noite que a gente não encontra forma. Sempre foi assim. Mas a descrição é lógico que vai acompanhar a cultura da época. Sim, é verdade. Sempre teve uma variedade de aparatos, né, de objetos. Por exemplo, no próprio contatos imediatos de terceiro grau, você tem aquela nave mãe, aí tem naves menores e tem outras que são só bolas de luz, né? Isso Grande colaboração do J. Heineken, né? Que ele foi o consultor do filme. é O feito. Heineken fez naquela época para o Spielberg, que eu estou fazendo para o History Channel em várias séries. Para quem não sabe, eu sou consultor das séries do History Channel. Então, nós estamos ali na série Contatos Extraterrestres, que é a mais antiguinha que eu estava. Então, quando me perguntaram as coisas, eu ajudei nesse ponto, né? Depois, quando eu passei para... depois foi o De Carona com os OVNIs. Eu servi como ilustrador e quando descobriram que eu era ufólogo, passei a consultor também. Então, sempre é bom ter um ufólogo numa série dessas, porque bom, no Contatos Extraterrestres estava cheio lá, estava o Geva, tava o Petit, tava a nossa miríade toda dos nossos ufólogos estava ali, então não tinha erro, né? Agora, já no Inexplicável, que é a última série que eu fiz para o History, ali eu fui consultor e ajudei a escrever os casos. Se tratavam de casos de mistério. E aí, quando chegou na parte ufológica, eu pude ajudar nessa área. Então, o Heineck fez isso. No Contatos Imediatos do Terceiro Grau, foi o grande consultor do Steven Spielberg para fazer. Por isso que o filme é tão, até hoje, no meu ponto de vista, o melhor filme ufológico que tem ainda, né? Claro, tem outros bons da mesma forma, mas esse é o mais perfeito dentro da área ufológica. É o Contatos Imediatos do Terceiro Grau. E essas formas todas, né? Que são descritas no filme, é o que tinha de material do próprio projeto Blue Book, né? Por que dessas formas diferentes? Que são uma coisa também que até hoje, isso me tem um ponto de interrogação muito grande para minha pesquisa. Caramba, é muita forma diferente. E aí a única resposta que eu tenho é a questão da percepção de cada um, quando descreve essas aeronaves, né? O brabo é quando a gente tem os filmes, né? Aí o bicho pega. Tem de Sim, tudo, tem UFO triangular, tem quadrado, tem redondo, enfim. e tem também o Jacques Vallée, né, que é representado pelo François Truffaut, né, no filme, que é o cientista francês.
e que era parceiro do Heineck, bem mais novo, né, que ele, mas que está vivo até hoje, né, também. O Jacques Vallée é um cara que ele se embeletou numa área bem diferente do Heineken e de outros caras. Ele teve coragem de fazer isso, que é a área mística, né? Também. Ele foi pesquisar isso e eu, lendo esses caras todos aí, resolvi me embretar também. 13 anos acompanhando um grupo holístico, místico aqui da cidade. Eu venho para Santa Cruz já para isso. Vim e fiquei. Engraçado é que através desse grupo, mas posteriormente eu conheço a minha esposa e hoje estamos aí. Então virou uma família e continuo ainda prestando meus serviços ali para a galera, apesar deles não terem mais trabalho. Mas nos anos 90, cara, aquilo era uma efervescência muito grande aqui na região dessas coisas místicas, assim. Chegavam caras aqui na cidade de Santa Cruz que viraram de cabeça para baixo a cidade. E eu tava ali para pegar a fraude, né? Cheguei aqui, parecia um xerife. Não, eu vou pegar a fraude desses malucos e tal. E, putz, cara, amanheci com a boca cheia de pena, né? Aí depois passei a dizer, olha, onde há místico, há fogo. Né? Onde há fumaça, há fogo. Né? Então, onde há místico, ufológico, dá uma olhada com atenção ali, porque tem alguma coisa acontecendo, seja lá o que for. Seja na área filosófica, psicológica, ufológica. Bicho, é a coisa mais incrível do mundo, cara. Tinha esse cara que vinha aqui, para fazer um parênteses, não sei se eu estou me alongando aí, tu me avisa, Daniel. Ah, não, pode falar. Teve esse senhor aí que era panamenho, chamado Vitor Valdez. Ele veio para cá e criou um projeto chamado Projeto Águia Dourada. Isso aí foi em 97, 98. Aí foi a primeira vez que me chamaram aqui em Santa Cruz, nesse centro holístico, para acompanhar, para ver, através dos meus olhos de ufólogo, se esse cara era ou não era. E eu vim com a minha equipe para cá que eu tinha na época, o Grupo Selva. Olha o nome, os metidos. Grupo Selva. Na época nós viemos de van para cá, 6 pessoas assistiam a palestra desse cara dentro do Centro Holístico Água Dourada, o mesmo nome, né? E que era uma pirâmide enorme, muito aconchegante, coisa de louco, cara. Uma outra história à parte essa pirâmide, mas enfim. E aí entramos na palestra do cara, o cara começou a falar sobre São Francisco de Assis, Padre Pio, e eu fiquei pensando, porra, tá aí os UFO, onde é que anda essa história? Lá pela Santa ele fala dessa conexão desses caras com os UFOs. O que de fato, religiosamente, lembrando de São Francisco de Assis, havia muita ufologia na história de São Francisco. Tem fatos que aconteceram, foram narrados no Fioretti, que é a biografia dele, que se tu lê é a mesma coisa que tu tá vendo, o cara tem um contato ali com questões de luzes que invadiam o ambiente, né? A questão do pessoal enxergar da cidade de Assis a capelinha distante lá, a Porciúncula, onde eles ficavam, aquilo iluminado, aí chegavam lá, estava São Francisco sozinho rezando. Que luz era aquela, né? Então uma certa feita eles estavam rezando seus companheiros ali, os confrades, e chega São Francisco numa nuvem, deslizando no céu numa nuvem, e desceu da nuvem e veio falar com eles. Então havia essa coisa de pegar essa parte mitológica de São Francisco e ele falando que aquilo é um discos voadores. Ele faz um certo sentido. E nós fomos na dúvida, começamos a duvidar do cara. Aí comecei a fazer aquelas perguntas que, né, como eu disse, que nem xerife, né? Ah, como é que foi esse contato? Como é que o senhor faz? Não, mas eu acho que não. Aí me mostraram algumas fotografias, aí na hora, diz, não, isso aqui é flare, isso aqui é poeira, isso aqui. Sabe aquela coisa que alguns ufólogos eram, e a maioria dos ufólogos que começam sua carreira ufológica quer ser. E ele disse, olha, então vocês estão em dúvida na volta Santa Cruz para a cidade de Venançoara, onde nós morávamos, vocês vão passar por um lugar X, vocês vão contar até 7,
para o carro que a nave vai estar ali para vocês fotografarem. A nave dos irmãos, ele falava. E nós, putz, cara, só o que me faltava. Aí pegamos lá, conversando, uma conversa muito boa. E houve a questão da câmera fotográfica nossa também, que fisicamente não funcionava. Inclusive, ela estava na bolsa da minha companheira na época, que a gente ia largar aqui em Santa Cruz para concerto. Tinha filme, tudo, tá? Daí a gente deixou tudo ali para. E ele sabia que tinha essa câmera lá e disse: Ó, você tem uma câmera aí, não tem? Eu tenho. Então, pode tirar ela da bolsa ali e tirar uma foto minha. Como é que ele sabia disso, a gente ficou naquela perplexidade. Aí tiramos uma foto e a câmera estava funcionando. Eu olhei para minha companheira, ela olhou para mim com que, pô, a gente sabia que ela estava quebrada. E eu disse: ah, continua tirando foto aí. Ele, segundo ele, ele fez, eles, os contactados dele, teriam feito que aquela máquina funcionasse para que nós batêssemos a foto deles na estrada. Eu fiquei sabendo anos depois, inclusive, né? No momento a gente não sabia. Fomos para a van e voltamos para a nossa cidade, já lá por volta da meia-noite, mas, né? E no local X que ele tinha indicado, nós paramos a van, contamos, quer dizer, contamos, né? Teve essa contagem, não sei por quê, depois eu fiquei pensando que era algo de projeção mental, né? Porque o cara, quando quer abduzir uma galera, ele manda fazer a contagem. Vamos contar até 7, você vai dormir. Pimba, todo mundo dorme. Eu disse: ah, isso aí tem indução mental aí, mas vamos parar. Paramos, descemos da van, e eu, a minha companheira e um outro companheiro. Os outros 4 ficaram dentro da van. Já estavam com medo, né? Não tinha nada. Era o céu limpo, a lua estava atrás da gente, num local onde não tinha luz. Eu disse: ah, bate foto aí, meu. Pega, aproveita a câmera aí, bate foto do lado aí, vamos ver o que acontece. E nas fotografias, na sequência de 5 fotografias, 3 apareciam. Uma luz muito forte, como se tivesse jogado um punhado de luz na câmera, assim. Pá! Eu tive que ir atrás para saber que fenômeno fotográfico era esse. O fotógrafo que analisou as fotografias na época, sem comentar a história para ele, ele disse: não, vocês bateram foto de uma coisa que estava em menos de 1 metro de vocês, uma moto, uma coisa. Não tinha nada a menos de 1 metro da gente. Aliás, não tinha nada entre nós e 1 quilômetro. E aí foi aquele caos, né? Porque a câmera só pegava foco depois de 1 metro. E aquelas luzes estavam fora de foco. Nós não vimos nada, mas apareceu nas fotos. Quem analisou a foto posteriormente foi o Padre Quevedo, falecido Padre Quevedo. No encontro que a gente teve, ele olhou as fotos, aí deu aquelas teorias dele, né? Falecido Claudio Corvo olhou as fotografias, entrou num esquema de achar que era aquilo era a umidade do ar, e aí fez umas colocações, e a gente ficou na onça. Eu voltei a Santa Cruz posteriormente, um dia depois, para me encontrar com esse sujeito aí, e tive uma conversa bacana. Um cara, um sujeito bacana, né? Como todos esses místicos são. E ele me perguntou: escuta, e as fotos? Conseguiu bater as fotos da nave? Conseguiram ver a nave? Eu disse: não, nós não vimos nada. Mas bateram as fotos, né? Eu disse: sim. E revelamos aquelas revelações de 1 hora, né? E aí? Eu disse: olha, não sei, apareceu isso. Aí mostrei para ele, né? Ele disse: isso foi uma manifestação deles, não é a nave. Foi uma jogada deles para saber que eles estavam ali. Então, meu amigo, onde há fumaça, há fogo. Essas fotos não têm explicação até hoje. Dentro da tecnologia que a gente tem, a tecnologia acusa a mesma coisa. Existe ali uma luz a menos de 1 metro da câmera, que a gente não viu. Estava ali na câmera. Porque dizem, né, que eles conseguem se imprimir, se conseguiam se auto-imprimir nos negativos, mesmo não estando ali. Isso até o próprio Padre Quevedo falou na época, que poderia ser algo da nossa mente imprimindo aquilo no negativo. Sim, Eu fiquei com essa teoria. é um tipo de uma telecinese, né? Exatamente. Pode ser que tenha sido isso. Mas foi o que me chamou a atenção para os grupos místicos e ficar perto deles, né? E aí depois, ao longo desses 13 anos aí que eu acompanhei eles,
Teve muita coisa, de blackouts, a aparição de UFOs. A gente tem tudo documentado, fotografado. Bom, é um mundo fascinante realmente, né? E eu me lembro, até ia comentar, que a primeira vez que eu vi um UFO foi voltando do aeroporto de Cumbica, aqui em São Paulo. Eu estava no banco de trás do carro, meu tio e meu avô estavam na frente, era à noite. A gente tinha ido buscar o meu avô no aeroporto, eu tinha por volta de uns 10, 11 anos de idade. E de repente eu olhei para o lado e em cima dos outdoors que tem ali na pista, voltando do aeroporto, tinha um triângulo flutuando em forma, um tipo de um cone, um triângulo em pé, né? Cônico, completamente escuro. E eu conseguia ver os detalhes dele porque, como os outdoors eram muito iluminados, né? E os carros passavam na rodovia, então ele era iluminado, então a luz lateral, né, e iluminava o objeto por baixo. E Entendi. ele tinha entalhes, assim, ele era trabalhado e tal. Não era um cone perfeito, assim, ele tinha umas circunvoluções, assim. Não deu para ver tantos Interessante. detalhes porque era à noite, né? Mas eu me lembro que eu fiquei assim, eu nunca tinha sentido na minha vida um sentimento, uma impressão de estranhamento tão grande. E eu demorei um tempo para assimilar aquilo, sabe, sensação muito estranha, porque realmente eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu não, né, não era era uma criança, né, no máximo eu tinha visto um Globo Repórter sobre OVNIs, e realmente eu fiquei paralisado e não falei nada para eles não sabem, né, que eu tinha visto. E aí o carro foi indo, ele foi ficando para trás, assim, e vi ele de perfil, inclusive, porque eu olhei pelo vidro de trás, né, subi no banco assim, e ele foi ficando para trás, assim, né? Parado ali. É, E foi uma experiência incrível. Depois eu acabei esquecendo disso por vários anos. E de uns tempos para cá que eu lembrei dessa experiência. Mas é bem o que você falou. A ficha demora para cair, a gente não processa aquilo, né, de imediato, né? Quando ela cai muito rápido, dá esse choque, né? Esse choque ele é a maior prova de que tu está perante a uma coisa de realidade, nem que seja a tua Uhum. realidade. Mas o meu primeiro contato visual foi isso, assim, da mesma forma que o teu. Eu era criança, não um choque, tu fica, mas não é, e que é isso, né? É. É Uhum. chocante, é chocante. Chocante. Tanto é que eu fiquei quieto, assim, eu não falei para eles e fiquei com uma perturbação, assim, sabe? Um Uhum. sentimento de estranhamento bem, bem grande. Então, assim, diante desse estranhamento, eu acho que o ser humano vai buscar respostas e o misticismo é uma delas. Eu acho que, contanto que não fira ninguém, é válido Uhum. de fato, eu acho que tem muita sabedoria em religiões e em práticas místicas, em filosofias, né? E eu acho que a gente precisa colocar na mesa tudo isso, porque afinal de contas essas inteligências elas vêm de algum lugar e se elas são superiores, talvez elas sejam espiritualmente mais elevadas mesmo que o ser humano, ou tenham algum papel. E o que que a gente sabe, né? A gente não pode descartar isso. Mas é um mistério que existe em camadas. Se a gente mal sabe o que é um OVNI, quem o fez, da onde ele vem e qual é a sua meta, imagina então falar de raças, né, e planetas, que geraria uma complexidade muito maior, né? Verdade. Acho que a complexidade está
tá no topo da coisa, porque para te ver na ufologia, a gente tem tanta variedade, variação de entendimento da coisa. Uma delas é a questão das viagens temporais, né? Que é também um estudo que eu faço de longa data. E é tudo muito curioso. Na vida da gente é uma coisa, parece um livro que foi escrito, né, bicho? E a questão da viagem no tempo vem dar resposta a muita coisa que tem nas histórias ufológicas. E aí, a partir do momento que a própria ciência avança e diz que há uma possibilidade disso ser feito, né, o que tem acontecido agora com essas descobertas, bóson de Higgs, acelerador de partículas, né? Tem um cientista americano que está estudando direto a possibilidade na viagem no tempo, que é uma coisa para lá de complexa, né? Aí a gente fica pensando, pô, então não é à toa que algumas pessoas, como eu e outros tantos, deram um clique sobre essa a respeito disso. E lembrando também, já disse, eu acho que eu estou me estendendo, porque nós temos aqui o Elemento 50 e não falou nada ainda aqui para nós também. Mas eu vou contar a história aqui, tá? Conta. O que acontece? Se tu é um viajante do tempo, a grande lei que tem dentro dessa história de viagem no tempo é tu não poder fazer contato com ninguém quando voltar no tempo. Estou falando de voltar, não de avançar. É a regra básica principal dentro da filosofia da viagem no tempo. E isso passou para o cinema. Ou será que veio do cinema para a ciência? Né? As artes, o cinema, os livros, escritores, esses caras têm uma mania muito grande de adivinhar, entre aspas, o que vai acontecer na ciência. Nós, da doutrina espírita, temos umas ideias malucas de entender que esses caras, na verdade, estão sendo inspirados aí por uma outra inteligência maior, para trazer isso para dentro da nossa sociedade e, por sua vez, criar uma vontade em pessoas de ciência em buscar criar essas coisas. Tá aí o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento, que era falado nos filmes de ficção científica do Star Trek. Na época, nós achávamos que isso nunca vai acontecer. E nós não estamos fazendo isso agora, conversando via uma câmera, quase que um do lado do outro. Nós vamos pegar o Arthur Burlett, aqui do Rio Grande do Sul, contactado, foi para outro planeta. E ele descrevia lá nos anos 60 essa conversa que nós estamos tendo agora, numa tela grande, que parecia um quadro, o alienígena falava com a sua esposa. Será que esse cara não teve no futuro, bicho? Em vez de ter ido para outro planeta? Então tem essas coisas, né? Muito bem. Resolvi me enveredar pelo negócio da viagem no tempo. Acabei descobrindo umas coisas malucas aí, através da coisa do paradoxo do tempo, né? As linhas paradoxais do tempo que podem ser criadas por um viajante no tempo. E existe, estou encurtando bem a minha história, existe uma galera aí que eu acho que 2010, 2011, por aí, começaram a procurar na internet pontos que poderiam indicar que houve uma convergência temporal e nós estamos vivendo um paradoxo temporal. Quer dizer, então a ideia não foi no maluco aqui, já tinha essa ideia de outros caras também. Até hoje eles estão nessa busca. E me parece que já descobriram alguns pontos. E eu fui atrás desses pontos também. E acabei descobrindo um ponto aí convergente, que é o que eu gosto muito de conversar com muita gente, mas que não vem ao caso. Eu acho que nós estamos vivendo um paradoxo temporal. De acordo com o evento de 2001, que foi o ataque às Torres Gêmeas, alguma coisa deveria ter acontecido que não aconteceu, que era a coisa mais eminente, todo mundo saiu de casa, foi trabalhar, pimba, começou aquele evento, e eu voltei para casa. Muitas pessoas na cidade onde eu trabalhava, cidade de Lajeado, voltaram para cá, todo mundo apavorado, porque os Estados Unidos estavam sendo atacados. E isso geraria o quê, gente? O que passou na cabeça da maioria das pessoas? É guerra. E sendo guerra com os americanos, seria o quê? Terceira Guerra Mundial.
que houve que essa Terceira Guerra Mundial não rolou? Essa era a minha pergunta. Pá, temos aí algo para ir buscar. E eu busquei o acontecimento das Torres Gêmeas lá, de alguma forma, estranhamente, malucamente, aquilo foi previsto em diversas áreas da cultura e da arte. E tem até aquela historinha da nota de US$ 20 lá que eu achei incrível. É muita coincidência. Não sei se vocês conhecem a história. Vocês dobrando a nota de US$ 20, assim, assado, frito, cozido, aparece a imagem das duas torres pegando fogo, exatamente no mesmo ponto que elas pegaram fogo. Que um estava mais embaixo, outro foi mais em cima. Maluquice é essa, né? Dobrando de novo, um origamizinho lá que alguém descobriu, aparece então o Pentágono pegando fogo também. Dobrando mais aqui, mais ali, aparece a palavra Osama. Que maluquice é essa, né? Então, diversos anúncios de revista apareceram essa imagem, diversos desenhos animados. Aí os caras vão falar do Simpson, né? O Simpson é outra história, né? Mas é uma coisa muito esquisita. Ok, tudo bem, maluquice da teoria da conspiração. Mas aí eu descubro um cara chamado, acho que é David Basiago. Era um Baseado. cara que se dizia Basiago ou Basiago, não sei. Já ouviu falar dele? Não sei se já ouviu falar dele. Sim. Ele tem lá aquela questão que ele viajou no tempo e tem uma fotografia de uma criança numa situação onde estava o Abraham Lincoln. Que ele dizia, não, esse aí sou eu. Que ele fazia parte de um projeto chamado Projeto DARPA ou algo parecido. Até fui ouvindo a história do cara, fui acompanhando, porque eu gostava de ver essas coisas de viajar no tempo. E ele disse que viajou no tempo, no ano dos anos, que ano que foi aquilo? Início dos anos 80, acho que foi. Ele fez uma viagem no tempo, foi parar lá no tempo do Abraham Lincoln, e quando voltou, que eles utilizavam, diziam que utilizavam jovens para isso, crianças. Ele chega na sala, resumindo a história, chega na sala lá do processo, e tinha os militares lá olhando fotografias e um vídeo das Torres Gêmeas pegando fogo, e ele perguntou o que que era aquilo. Ah, são um ataque que foi feito, que vai ser feito. Isso que eu estou falando, ele narrou numa palestra em 1983. Quando eu fiquei sabendo que ele falou daquilo em 1983, eu disse, então tem essa porra dessa viagem no tempo aí, mas esse cara tá falando a verdade. Porque foi o que aconteceu anos depois. Inclusive, eu não sei se ele toca nesse assunto posteriormente realmente ao ataque das Torres Gêmeas. Não tem encontrado material desse maluco aí que fala sobre isso. O único material que eu descobri foi essa palestra que ele falava disso. Então, cara, maluquices à parte, eu me volto para a questão ufológica e começo a perceber isso. Por que os UFOs aparecem e desaparecem? Né? Por que essa propulsão, essa forma de voo? Né? Será que não são atravessando dimensões diferentes? Por que na maioria das vezes os contatos imediatos de terceiro, quarto grau, os alienígenas, quando vêm falar lá com as pessoas, com os seus contactados, eles sempre davam a mesma, quase que o mesmo discurso, toma cuidado com as bombas atômicas, toma cuidado com o planeta. É sempre esse mesmo discurso, né? Então havia alguma coisa semelhante. Por que os alienígenas, todos que se viram, claro, fora as histórias mais pitorescas, têm uma compressão terrestre, ou seja, eles têm tronco, membros, cabeça, olhos, ouvidos, mesmo tendo diferenças, tem sempre essa forma biológica. Será que não são gente do futuro? Avançadíssimo na sua morfologia, inclusive, É, tem- voltando para dar um alerta aí. Se vocês forem acompanhar o Communion do Whitley Strieber, Isso, ele exatamente. contato com os extraterrestres, eles dizem para ele que o ser humano vai ficar assim um dia, que eles são os humanos do futuro.
Exatamente, quer dizer, então não estava tão louco na minha, minhas colocações. Eu vi e assisti o filme com a menina há pouco tempo, não faz muito tempo. Não li o livro, li partes do livro que eu tenho aqui. Gostaria de um dia conseguir esse livro, né, para. Vale a pena assistir no Prime, se eu não me engano, Prime Video, Hum, Visite as Alienígenas, que é a história, o sim, documentário do Whitley Strieber. Ele é assisti já. entrevistado e eles fazem uma reconstituição de como foi a abdução dele, o Communion, os livros, depois quando parou de vender os livros, o que que aconteceu. Vale a pena ver, Visitantes Alienígenas. Vale, vale sim. Eu vi, assisti e recomendei. Agora, ultimamente, o que que tem acontecido para encerrar essa história de viagem no tempo é que meu filho de 13 anos, lá por volta dos seus 10 anos de idade, resolveu falar de que ele vai inventar a máquina do tempo. Eu não sei de onde é que ele tirou isso. Tá? Acho que ele assistiu De Volta ao Futuro, alguma coisa assim. E ele encasquetou com esse negócio de viagem no tempo e a gente conversa muito sobre isso. Inclusive, indiquei ele a ver materiais aí desses cientistas que estão buscando essas teorias. E nós estamos fazendo uma vigília, do grupo do Nels aqui, e eu comentei isso com meus colegas, né? Olha, cara, pô, o Chico agora resolveu que vai ser viajante no tempo e coisa e tal, e conversa vai. E um dos colegas disse, não, Bala, faz o seguinte, anota a noite de hoje, chega em casa, anota lá a data do dia de hoje, o horário que nós estamos conversando, e mostra para o Chico. Se ele um dia viajar no tempo, ele vai pegar isso, vai voltar aqui. Nesse exato momento, ele vai aparecer para a gente aqui. Eu acho que eu contei essa história para ti, né, André? E de repente hoje houve, Sabe? não? E de repente houve um minuto e apareceu uma figura, acho que uns 150 metros de onde a gente estava, que era é uma rua, na verdade é um loteamento, a gente chama. Eles fazem as ruas, né? Os postes, tudo, deixa tudo para vender. E estava desativado, então nós íamos para ali fazer a vigília, porque é um lugar alto e seguro e abandonado. De repente chega aquela figura no escuro, 150 metros de bicicleta, desceu da bicicleta e se virou para a gente. Todo mundo parou para ver aquela figura. E ele tinha umas coisas refletivas assim na jaqueta, né, que parecia um astronauta. Uma coisa esquisita. Ele montou na bicicleta e foi. Não teve dúvida. Todo mundo olhou um para a cara do outro. É o Chico. Ele voltou no tempo, tá aqui, veio nos ver exatamente como a gente tinha falado. Então, nessa maluquice toda, Ele nessa estava lá. brincadeira toda, ele, Mas pô, mas se ele voltou. tinham dois, Chico. Não, o Chico estava em casa, o Chico estava com 12 anos de idade, estava em casa. Aquele que aparece, a gente não viu quem era, a gente brincou com a situação Ah, tá, tá. Ele estava em de que ele casa. teria visto a data, o horário que tá aqui anotado aqui, ó. Tá bem na minha frente, está aqui. Um dia, se o Chico voltar no tempo, ele vai. E aparece aquele cara lá, rapaz. A gente não viu quem era, a gente só viu essa figura no escuro de bicicleta. Eu Uhum. disse, pô, só o que me faltava, né? Porque a gente tinha acabado de falar naquilo ali e aconteceu aquele evento. Então, os colegas do Neus aí que vão ver essa live, eles vão lembrar disso aí. E aí fica essa questão, né? Por que não, né? Por que que não? Serem os seres do futuro voltando no tempo e nos alertando de algumas coisas. Porque sempre há esse alerta. Não façam isso porque vai acontecer tal coisa. Como que os extraterrestres vão adivinhar essas coisas, né? Eles viajam no tempo também? Pode ser. É, As possibilidades são inúmeras. sim, acho que uma vez alguém que consegue atravessar uma galáxia, possivelmente viaja no tempo e em outras dimensões também, né? Já tem controle sobre a realidade de uma maneira mais ampla, né? Sobre a matéria, né? Enfim. Com certeza absoluta. Agora, eu fico curioso sobre esses projetos dos Estados Unidos que sempre dizem o MK Ultra, Uhum. projeto Pegasus, né? Tem projeto de coisas fantásticas, né? De seres humanos que já teriam ido para outros planetas ou que vivem hoje em colônias em Marte, embaixo da Terra.
com ETs, projetos de viagem no tempo, visão remota, né? Tem muitos tipos de projetos, e eu não sei o quanto isso justamente fica na fronteira entre a realidade e a ficção, né? Assim, É verdade. Mesma coisa eu penso também. Eu penso nisso, a gente estuda essas coisas, mas como eu estou te dizendo, existem algumas coincidências, né? A própria história do Chico que eu narrei agora, ela é uma coincidência e que nos faz parar para pensar, né? O que foi real nesses projetos todos, o próprio projeto DARPA que foi citado por esse cara, será que isso existiu mesmo, pô? Apesar de ter uma foto lá e tudo. Mas é que quando acontece, vou citar como coincidência, né? Mas quando acontece um fato do cara narrar uma coisa que aconteceu anos depois, de fato, o que que é isso, né? Esses caras são videntes, o que que é? Ou viajaram no tempo mesmo? Tá bem complexo, bem complicado, mas é bom a gente estudar muito isso pelo viés da ciência também, porque sempre vai surgir essas histórias como desse aparelho, né, que é o nome? Ai, professor, cro- cronovisor. Aí todo mundo pergunta sobre o cronovisor e o que eu tenho de informação, e que muita gente tem, e aí vem o papel da desinformação dos YouTubers, é que o cronovisor foi uma história fictícia escrita por um padre, e um companheiro, um amigo dele, pegou aquilo, publicou e acabou se tornando uma coisa verídica na mitologia da internet. Nós devíamos escrever sobre isso, a mitologia da internet. Alguém devia escrever um livro sobre isso. Porque tem esse negócio que chamam de creepypastas hoje em dia, né? Que fazem contos de coisas, é como era antigamente. Fazem conto de coisas fictícias, mas baseado num fato real, algo que valha. Nisso apareceu essa mitologia em cima desse negócio, como é que chama? De uma outra dimensão paralela, que volta e meia as pessoas entram. Sete Além, Mistério de Sete Além. Já ouviu falar? É de um cara aí de São Paulo. Ele sim, criou uma creepypasta, contou uma história baseada num fato que aconteceu com ele, que foi ter pego um ônibus misterioso e aí existe uma narrativa que as pessoas ali dentro daquele ônibus pediram para ele saltar porque ele não ia querer ir para o lugar onde estava indo. E se falou em Sete Além e estava escrito Sete Além no. E aí surgiu várias histórias de pessoas que teriam acessado essa dimensão paralela do Sete Além e com várias narrativas, uma mais draculesca que a outra. Uma mais curiosa que apareceu, que eu me lembro, foi o cara que foi para Sete Além e conseguiu uma fita nessa dimensão. Os Beatles ainda estavam vivos. Vivos, não, que eu digo, estavam juntos. E vivos, né? Porque alguns morreram. E trouxe isso para cá. Essa fita, essas músicas estão divulgadas na internet. E são os Beatles. Ou é uns caras que imitam os Beatles perfeitamente e que fizeram uma série de músicas. Então, a mitologia da internet ela ganha um vulto muito grande na vida das pessoas que não se sabe direito o que que é verdade e o que que é mentira. Assim é na vida. O velho do saco, né? As mães da gente falam, cuidado com o velho do saco. E teve gente que viu esse velho do saco em alguns lugares aí no mundo. Aí. sim, eu acho que tem, Então, tem o lado bom e o lado ruim, né? Eu acho que por um lado populariza, mas aí quando populariza muito tende a perder a seriedade, como é, acontece com a psicanálise, né? A psicanálise ela também não é regulamentada por lei, né? Assim como a ufologia. Então, como hoje em dia tem muita gente dando aula no YouTube, né? E o conhecimento ele fica disseminado, tem muito oportunista que acaba se intitulando psicanalista sem ter formação. brabo, né? E aí também isso acontece na ufologia, né, Rafael? A pessoa acaba O- se colocando numa posição de ufólogo sem nunca ter lido um livro de ufologia. É, eu fui extremamente criticado nos últimos anos e principalmente agora nos últimos meses.
pelo esse sufoco que a gente passa de ver essa onda de criminalidade dentro da ufologia. As pessoas me criticam. Teve um cara agora na última live que diz: ah, o cara falando mal do trabalho dos outros. Não, não estou falando mal do trabalho dos outros, eu estou falando mal dos picareta, bicho. E eles exigem, você tem que entender que essa gente é picareta. Porque as pessoas não têm a vivência e a visão de dentro da ufologia como eu tenho, enquanto outros colegas meus têm. Só que os outros não falam, e sabiamente não falam, senão a gente só se complica. Então, como o pessoal tem um nome a zelar, um canal a zelar, às vezes os caras dão bala, deixa quieto isso aí. Como é que eu vou deixar essas pessoas impunes, bicho? Já estão passando do ato de enganar para crime. E crime, meu amigo, tem que responder à justiça. Então fica muito chato. Se o cara tem um conteúdo de canal que nem eu, fica chato, ninguém quer ver isso, é lógico. O pessoal quer ouvir as histórias. Então tá na hora de mudar meu formato lá no canal, e é isso que eu vou fazer. E vou manter para mim, por exemplo, quando eu precisar apontar, eu vou apontar na frente de quem quer que seja o erro que o cara está cometendo, que é baseado em crime, como eu disse. Quer pegar a gravação de telefone de um para o outro e botar isso na rede. Isso é crime, 5 anos de cadeia. E isso fizeram comigo, fizeram com outros colegas. Eu fico pensando, a troco do quê, né? Isso aí só vai atrapalhar a investigação ufológica e etc, etc, e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, realmente, a gente está passando por uma fase bem complicada. Eu já vou virar uma figura pública aí, não vai demorar muito tempo, então tenho que manter a minha imagem também, de não ser esse cara crítico. Apesar de eu ter chegado onde eu cheguei agora na TV, estarei chegando, na verdade, por conta de ser esse cara mais sério, talvez, e que está vendo o lado que é o lado negro da força e tem o outro lado que é o que a gente deveria falar. Eu acho que isso falta também, é falar da verdade nua e crua de que o fenômeno existe, ele está agindo nas pessoas e a gente ainda não sabe o que que é corretamente. Apesar dessa linha mística aí já ter contato com os caras na porta da casa. É complicado, bicho, porque daí isso gera o quê? Abre uma ferida. Aí fica aquela ferida aberta, qualquer germe pega e entra. Teve gente que teve contato com os ET na sala de cá? Teve. Eu vou falar assim, com essas inteligências. A gente não sabe direito ainda de que lugar vier. Tem, isso é comprovado, não tem como negar. Agora, que tem uma grande parte que é invencionice e maluquice, tá aí nos YouTube da vida aí, né? E durma-se com um barulho desse. Tudo bem, falando em Durma-se, acho que é um bom momento da gente encerrar, né, o nosso encontro hoje. Falamos de muita coisa importante que não tem uma resposta definitiva, né, Rafael? Acho que nós não somos donos da verdade, mas a gente precisa apontar para problemas, para sintomas, e quando a gente sabe que tem alguém agindo de má fé ou está querendo aparecer, isso precisa vir à tona, né, Rafael? Mesmo que a gente não conheça o fenômeno OVNI, pelo menos de ser humano a gente entende um pouco aí, né, através das É nossas décadas, e a gente sabe um pouco até onde o ser humano é capaz de chegar, né? verdade, isso atrapalha muito, atrapalha no trabalho da gente. Infelizmente, isso tem em todas as outras áreas, né, Sim. da ciência. Então, sempre vai ter um pessoal que vai atrapalhar e é uma luta constante. Eu espero que não muito distante do tempo que a gente está agora, que aconteça um evento para finalizar essa história de que existem inteligências que não são desse planeta, que agem aqui, que tem que se mostrar para a gente abertamente, né? Eu sempre faço essa brincadeira no canal. Olha, se tem algum alienígena vendo aqui a live, pô, o canal está aberto, é só chegar. Mas eu acredito que a nossa evolução, como todos falam, ainda
não vai ter esse privilégio, né? Basta ver o filme Distrito 9, aquele filme fala muito sobre isso. Vai acabar que essa galera não se apresenta porque eles têm medo da gente, bicho. Do que pode acontecer com eles. Ao mesmo tempo que eles sabem que eles podem agir no meio da gente sem que a gente perceba, sem que a gente veja, então vão continuar agindo dessa forma, que é muito mais salutar para eles. E eu aconselharia os É, alienígenas concordo. continuarem assim. Eu faria a mesma coisa se eu fosse um ET. Eu acho que é uma boa estratégia. É uma pena, né? Mas enfim, quem sabe a gente tem sorte, né, Daniel? Ulisses, você quer falar alguma coisa? Ficou falando nos comentários aí no chat, né? Você quer fazer um apanhado? Você está com o áudio desativado só? Você está com o microfone desativado? Aí, Aí. tá bom, perfeito. Não, eu só acompanhei bem o raciocínio de vocês, estava muito bom. Coloquei algumas coisas aqui para animar um pouco aqui, a questão da comunicação. Só Eu põe o gosto mais. microfone um pouquinho, isso, para ele não ficar nem tão perto e nem tão longe. Isso que ele estava dando uma. Aí, tá, acho que tá bom. Reverberação, tá bom assim? É para ele não. Isso, acho Tá que joia? tá. Tá ouvindo bem? Sim. Ah, bom, então. Não, eu só fiz umas colocações aqui para complementar o que o Rafael estava dizendo. E eu concordo com ele em muitas coisas, mas são tempos em que a gente está vivendo agora. São tempos modernos em que eu acredito que a consciência vira um produto e o condicionamento de massa é inevitável, porque essa tecnologia chegou na mão de pessoas que têm interesses comerciais. Então, essa coisa do que o Rafael falou sobre a massificação, sobre a chegada da tecnologia pervertendo, digamos assim, a capacidade de você analisar um vídeo. Hoje você não pode mais distinguir o que é inteligência artificial e o que não é de um vídeo. O cara pode fazer pede para a inteligência, faz um vídeo aí do disco voador passando aqui na minha casa, e ela faz. E você já não pode mais distinguir entre uma coisa e outra. Isso faz parte dos nossos tempos. Então, a questão agora é a gente se voltar para dentro e partir para aquela coisa da busca pessoal, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. Mas não perder de vista a questão de que a mente é um produto e ele está sendo comercializado. Quem domina isso, domina a realidade, né? Você, ninguém, mais do que ninguém, Rafael, que trabalha com marketing, sabe disso, né? Que o gado precisa ser conduzido e, infelizmente, é uma verdade. Existem os que não precisam de condução e existem os que gostam de conduzir. Mas faz parte. Esse comentário é mais a respeito do que você tinha dito lá num gancho lá na frente, sobre como está ruim essa coisa da ufologia, como a internet, a tecnologia interferem no processo. Mas, de certa forma, traz uma coisa boa, que é a consciência desse poder de dominar as mentes, essa comunicação. O PNL veio para abrir esse leque, como você mesmo disse, a respeito de tecnologia na internet. Tem muita gente aí que está se fazendo passar por psiquiatra, ou psicólogo, ou psicanalista. Faz um cursinho de coxa aí e deu, acabou. E isso aí está também, na tua área, está interferindo também no processo. Mas, volto a dizer, isso traz uma consciência de que a mente é que precisa ser trabalhada. A mente é a tecnologia do futuro. A comunicação entre a mente e a realidade é a tecnologia do futuro. E eu acho que esse é o caminho que vai nos levar digamos assim, a essas entidades, essas consciências, porque eles trabalham numa outra forma de comunicação,
que é meramente frequencial, emocional, que é o teu campo, mas que também é o campo do Rafael, porque afeta a materialidade também, que é uma busca dele. Então, a gente tem que se voltar um pouquinho para esse lado também da... Nós precisamos alcançar um patamar que nos permita comunicar com ele, né? Em vez de só ficar esperando que eles venham até nós. Porque a gente tem essa pegada de, eventualmente, ter um contato. Eu mesmo já tive contatos. Enfim, eu mais ou menos imagino como é que seja o processo de comunicação com eles. E eu acho que a gente tem que dar um passo. E isso não vai nunca passar por uma comunicação de massa. É uma busca pessoal e a gente tem que lidar com isso. É uma viagem solo, compadre. É difícil, às vezes a gente quando encontra parceria, uma aqui, outra ali, eventualmente, mas não vai ser de massa, não, porque não estamos nesse momento. Ainda não estamos nesse momento. Mas foi um prazer conversar com vocês. Era só isso. Isso aí, bem colocado. Bem colocado. Eu estava falando, estava me lembrando, a gente participou de uma hipnose em massa há muitos anos atrás, porque vou ver pelo escopo do brasileiro, né? O Brasil, em certa época, era regido pela cultura francesa, e de repente entrou a cultura americana. E os americanos perceberam isso, que era muito mais fácil dominar países através da inspiração da sua própria cultura, inclusive criaram igrejas, né, os mormons. E como foi fácil, hoje a gente tem metade, ou muito mais da metade da minha cultura que eu tenho, vou falar por mim, e acredito da maioria das pessoas, é americana. Basta ver aqui o meu quarto, meu estúdio aqui. Eu não tenho nada aqui que seja de um filme brasileiro, apesar de ter trabalhado com o cinema brasileiro há um tempo. Cultura, né, gente? A cultura é a grande arma, é a hipnose da massa, o marketing. Tu mesmo disse, né? Pô, eu trabalho com isso há anos. Eu vi isso funcionar a vida inteira. Agora todo mundo vai comer vermelho. Tudo que for vermelho a gente come. Todo mundo vai comer. Né? O spin, eu me lembro do spin, que é aquela bolinha que girava na mão da gurizada, feita de coisas magnéticas. Que maluquice é o ioiô, para quem é mais velho? Né? Como que é lançado uma coisa e se torna, hoje em dia tem a palavra que se torna viral, né? E o que está acontecendo hoje na massa, que está se tornando viral, se vocês forem notar, é a ufologia. Agora, aqui, ufologia, eu acho que essa ufologia ela está se formando, né? Não foi lançado o produto final. Então, a gente é muito passível a isso, né? Todos nós, É, os seres vivos ma- aí. mas assim, eu acho que uma coisa é boa disso tudo, viu, Rafael? Porque as pessoas estando familiarizadas, mesmo que por linhas tortas, com o fenômeno OVNI, seja através do misticismo ou até do charlatão, mas que elas Isso, passam a acreditar no fenômeno OVNI, a mudança já vai estar estabelecida, a mudança de mentalidade. Ou seja, a hora que realmente houver uma notícia oficial de governo de que eles estão aqui, as pessoas já vão estar preparadas, mesmo que por linhas tortas, mesmo que com é conhecimento verdade. equivocado, o processo de transformação de mentalidades ele vai estar feito. Então, no final das contas, eu acho que é uma tendência irreversível e, Positivo também, e né? benéfica e É, positiva. E depois a gente vê o que, que era mentira, o que, que não era. A gente vê o estrago depois. A gente vê o estrago depois, vamos ver quem estava nu, quem não estava, aí a gente vê isso depois. Mas, de modo geral, é melhor assim do que um mundo chamando a gente de louco no mau sentido do termo.
né? Eu Entre prefiro. mortos É, e feridos, salvaram-se todos. Exato. e até posso te continuar parafraseando, dizendo que, e será que não são eles mesmos que estão fazendo isso com a gente? Pois Estão é. induzindo esse marketing aí? Foi. Uma possibilidade de um plano aí, né? É, uma psicologia de massas, como diria o Freud, né? O Freud tem um livro chama Psicologia das Massas, né? Que é Sim. justamente a forma como as pessoas pensam, e elas estão pensando hoje de um jeito ufológico. Cada vez mais pessoas Olha, estão eu abertas. costumo dizer assim, se os alienígenas forem tão inteligentes quanto eles são, se eles quiserem dominar a Terra, é simples, fácil e é da noite pro dia. Se apresenta um aqui, cria uma religião. Pronto. É, tá Não foi isso certo. que aconteceu com o cristianismo? É, Exatamente isso. Não apareceu um alienígena, e de fato ele era um alienígena, não mudou tudo nesse planeta, de uma certa forma, porque a gente conhece as coisas antes e depois dele. É o mundo inteiro, não é só um país ou outro. Praticamente o mundo inteiro se transmuta através de uma presença de um alienígena, de uma figura que era tanto da Terra quanto de fora da Terra. Isso está escrito nas Escrituras. Ele mesmo se declarou várias vezes um alienígena, ou seja, alienígena no sentido da palavra de fora. Quem sabe o plano agora não vai ser isso, é uma implantação do marketing, né, deles aí, que é o que está acontecendo agora. Como tu mesmo está dizendo, hoje em dia não é difícil de se falar sobre UFOs, né? Pode falar tranquilamente. É uma facilidade. Isso é interessante da gente observar. É, eu não teria tido coragem de falar sobre esse assunto há 10 anos atrás. Assim, o meu interesse ufológico ele era totalmente marginal. Eu tinha medo que os meus colegas soubessem. Hoje não, todo mundo sabe ali que eu estou falando agora de um vídeo sobre ufologia e depois eu vou gravar um vídeo de psicanálise normal, assim, entre aspas, tradicional, Uhum. tá tudo certo. E quem não aguentou, não aguentou, mas o meu trabalho tem a ver com isso, e normalizando essas narrativas do extraordinário para que ele se torne ordinário e faça parte da nossa vida cotidiana. Então, quero agradecer a presença de vocês aqui novamente. Rafael, o grande chefe Bala, muita coisa legal pela frente vem que eu já estou sabendo. Aguardem, né, Rafael? É, Vai ser uma figura pública mesmo. Ulisses, quero coisa boa. agradecer a tua presença, teu comentário também. Eu que agradeço. E vamos que vamos. bicho. Vamos que vamos. Excelente trabalho. Eu já falei dentro da nosso escopo da ufologia que o trabalho do Daniel aqui ele é, ele é importantíssimo para todos os ufólogos aí também se embretarem em conhecer o trabalho dele, porque a gente precisa muito de gente nessa área para poder nos ajudar a entender os contatos imediatos aí, sejam eles verdadeiros ou não, né? E tomara que tu continue, Daniel, firme nesse propósito, porque falta gente da área da ciência para fazer essa parte. Eu, particularmente, sempre chamo alguém da tua área para me ajudar. Eu jamais vou cometer o erro de como alguns ufólogos fazem, de ser psicólogo, psicanalista, ver os fenômenos por esse prisma, a gente vê. Agora, tem que ter alguém que entenda da área para isso, né? Então, parabéns pelo teu trabalho, continua firme. Os meus colegas aí que estavam junto com a gente aí, continuem indo lá na minha live quando tiver. E muito obrigado pelo acompanhamento. Legal, eu que agradeço e aproveitando a deixa, quem quiser compartilhar sua experiência anômala aqui no canal, seja envolvendo OVNIs ou coisas extraordinárias, envolvendo o insólito, né? Vai ser muito bem-vindo aqui de gravar um vídeo comigo na playlist O Estranho. Nós temos o Ativismo Insólito também, que é um movimento, um grupo de WhatsApp onde as pessoas compartilham suas experiências. Não precisa ter pré-requisito nenhum, só o respeito em acolher as narrativas dos outros. Vai ser muito bem-vindo também. Pode mandar um e-mail
para gaiatapsi23@gmail.com, que eu vou passar o contato. Então, Isso acho que aí. é isso Boa aí. noite. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Até a próxima.